Olá pessoal, linhas modernas na abertura italiana. A abertura italiana então é 4 e 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo, bispo, C3, cavalo F6, D3. Até então nós tínhamos visto A6 aqui, um profilático, e agora vamos ver roque. Como não fez o profilático para o bispo recuar, a branca avança B4, vem bispo B6, A4, ganhando espaço na ala da dama e ameaçando fazer uma arca de Noé no bispo preto. Então A6, roque, D6. Bom, aqui as brancas têm duas opções. Bispo G5, a linha principal, e A5. Com A5, não se consegue muita coisa. O bispo recua, vem bispo G5, cavalo E7. Cavalo E7 é uma jogada do Portes. Aí vem bispo por F6, peão por F6. A gente faz o dano na estrutura de peões das pretas. Cavalo H4, cavalo G6. A posição é levemente vantajosa para as pretas. Nós podemos ver o seguinte: F5, cavalo F5 é o mais indicado, certo? Colocando o cavalo aí numa casa forte, as pretas vão ter que ceder o par de bispos para tirar o cavalo daí. E se nós jogarmos cavalo por G6, a gente está entrando meio que no plano das pretas. Aqui o computador já dá vantagem de 1.6 para as pretas, porque ele vai recapturar esse cavalo, vai avançar rei G7 e vai ter torre D8 para atacar o nosso rei aqui. Então é um plano para as pretas que eu acho que não tem por que as brancas ajudarem, certo? Então essa ideia de deixar recuar o cavalo aqui para E7, deixar haver o dano na estrutura de peões, é uma faca de dois gumes, porque as pretas têm ideias para esse contrajogo. Então aqui nessa ideia do Portes, o adversário dele jogou bispo para F6, mas o mais interessante atualmente é cavalo de BD2 e segue o jogo, certo? Bom, então voltando aqui para aquela posição inicial da variante, nós olhamos o A5, agora nós vamos olhar o bispo G5. Então o bispo G5, lance natural de desenvolvimento, H6, bispo H4, G5. As pretas não são obrigadas a fazer essa expansão na ala do rei se elas não quiserem. Elas podem jogar bispo G4, A5, bispo A7, H3, bispo H5, G4. E olha aí que interessante. Na bibliografia que eu consultei para trazer essas linhas para vocês, o autor dá como vantagem para as brancas. Só que o computador dá assim com leve vantagem, algo oscilando de 0,25 a 0,5. Quer dizer, não é grande vantagem isso aqui para as brancas, né? Então, que outro plano nós poderíamos ter ao invés de expandir na ala do rei? Continuar com o desenvolvimento e jogando no centro, certo? Com o cavalo de BD2, torre E1, cavalo F1, cavalo G3. Ok. Então, bispo H4, esse lance foi para ver a possibilidade das negras jogarem bispo G4, agora vamos ver G5, bispo G3, bispo G4, A5, bispo A7, H3, bispo H5, cavalo de BD2, bispo G6, com leve vantagem para as brancas. Bom, aqui pessoal, tem muito jogo, certo? Lances possíveis são passar a torre para E1, colocar o cavalo em F1, E3, F5, outra possibilidade. Talvez dama E2, torre D1 e pensar num D4 na hora certa. É claro, tem que cuidar aqui para não deixar esse peão B4 boiando, né? Deixar esse peão B4 no ar, pendurado, depois do avanço D4, né? Porque vai retomar com C3, então esse peão pode ficar desprotegido. Então, gente, aqui tem muito jogo ainda. O interessante é que vejam que tanto o ponto F2 quanto o ponto F7 estão super guarnecidos pelos dois lados nessas linhas, né? E a disposição dos cavalos está um pouquinho diferente. Os cavalos negros estão
mais avançados e os cavalos brancos estão se autodefendendo. Mas os planos são muito parecidos. E aqui acho que o principal a ter em mente é realmente o domínio do centro, e quem conseguir estabelecer as suas forças de maneira mais definitiva no centro primeiro, vai ter vantagem nessa partida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.